No último episódio, vimos muito sobre a Mesopotâmia e o início dos registros econômicos. Mas o que estava acontecendo em outros lugares? Vamos ver que muitas realidades econômicas coexistiam, cada uma tendo características de acordo com a realidade vivida por um povo e as escolhas que eles fizeram. Mas vamos ver também como sistemas econômicos são desenvolvidos por grupos dominantes para atender aos seus próprios interesses. Vamos lá. Se na Mesopotâmia o poder econômico é dividido entre templos, palácios e famílias que administram, No Egito, não. No Egito, o poder econômico tem um centro, que é o faraó. quando falamos do Antigo Egito, é muito tentador imaginar o faraó como um homem riquíssimo, sentado sobre ouro, mandando e acumulando. Mas essa imagem é enganosa. O faraó não é um administrador, não é um banqueiro e não é um gestor no sentido moderno. O faraó é algo muito mais profundo e mais perigoso. Ele é o sistema econômico encarnado. Por quê? Por causa da enchente do Nilo. O Egito depende desse evento absolutamente central. Essa cheia precisa ser na medida exata, não pode ser menor, porque senão a produção será insuficiente. E se ela passar do ponto, se for demais, vai destruir o que foi construído. E alguém precisa garantir esse equilíbrio. Esse alguém não é um funcionário, é o faraó. Essa é a figura central construída para ser o mediador entre o mundo e a ordem universal. O faraó não é o proprietário da riqueza. Ele é o garantidor da ordem que permite que a riqueza exista. Ou seja, a vida inteira gira em torno de um equilíbrio. E os egípcios deram um nome para isso, Maat. Não é só justiça, não é só ordem. É a ideia de que o universo tem um ritmo e que, se alguém mexer errado, tudo desanda. Na prática, a terra pertence ao Estado e o trabalho é organizado centralmente. O excedente da produção vai para os celeiros estatais. E aí, depois disso, acontece a redistribuição. Quem realmente faz a economia funcionar são os escribas, que fazem os registros, os sacerdotes, que fazem rituais e legitimam o poder do faraó, e os administradores locais, que é quem realmente executa. O camponês trabalha em uma terra ligada ao Estado, ao templo ou a um grande domínio. Parte da colheita fica com ele, sua subsistência, mas outra parte vai obrigatoriamente para os celeiros estatais. Os trabalhos comunitários são pagos? Sim, mas não em dinheiro. O Egito funciona por trabalho obrigatório temporário. Exemplos: a construção de canais, manutenção de diques, obras monumentais. E quem construiu as pirâmides e templos? Foram os escravos? Aqui vamos quebrar um mito muito conhecido. As grandes obras não foram feitas por escravos em massa, mas por camponeses recrutados fora do período agrícola, além de trabalhadores especializados e artesãos permanentes. Para provar esse ponto, eu vou te mostrar um sítio arqueológico bem importante. Ele se chama Deir el-Medina. Ele era uma aldeia de trabalhadores especializados que construíam e decoravam as tumbas dos vales dos reis no Egito Antigo. Não eram escravos. Ali viviam artesãos, pintores, escultores, escribas, pedreiros altamente qualificados, gente que sabia ler, escrever, negociar e reclamar também. Vamos ver um pouco sobre economia na vida prática, a partir de uma evidência arqueológica real. Em Deir el-Medina foram encontrados milhares de ostracas e papiros, que são recibos, listas, cartas, registros de pagamento. E eles mostram que havia um salário regular pago pelo Estado, na forma não de moedas, mas de ração. Eles recebiam grãos, principalmente trigo e cevada, cerveja, óleo, tecidos e às vezes peixe, legumes e ungüentos. Cada trabalhador sabia quanto recebia, quando recebia e o que fazer se não recebesse. Isso confirma que não era uma economia livre, mas era organizada, previsível e negociável. O golpe final no mito da mão de obra escrava vem agora. Há registros de greve. Um famoso papiro descreve trabalhadores dizendo basicamente: estamos com fome, o pagamento atrasou, não vamos trabalhar. Eles cruzaram os braços, foram até os templos e negociaram. Isso mostra que eram trabalhadores, porque escravos não fazem greve, não negociam salários, e escravos não deixam registro escrito reclamando do Estado. Diferente do nosso atual sistema, no Egito não havia subir de classe acumulando capital, mas havia estabilidade, previsibilidade e havia um contrato social claro. Você trabalha e o Estado garante sua sobrevivência. Num sistema sem dinheiro circulando na rua, as pessoas sabiam exatamente o que esperar da economia. Enquanto hoje, com bancos, cartões, apps e números infinitos, vivemos inseguros, instáveis e sempre nos perguntando: será que o dinheiro vai dar até o final do mês? Deir el-Medina prova que o Egito não era movido por escravidão em massa. A economia funcionava sem moeda cotidiana e o medo não era o motor principal. A previsibilidade é que era.
Economia, política e cosmologia são uma coisa só. E se tudo pertence ao Estado, o dinheiro como moeda quase não é necessário. O que sustenta o sistema não é a circulação, é a administração. Spoiler, tudo isso muda na Grécia. Oi, meu nome é Karine, eu sou arqueóloga e estou fazendo uma série de vídeos para a gente entender a economia atual a partir de uma retrospectiva da história da economia. Imagine tentar aplicar esse modelo egípcio na Grécia. Não dá. A Grécia é montanhosa, fragmentada, cheia de cidades independentes. Ela não tem um rio central, nem um rei divino único. Cada cidade é uma polis, e cada polis manda em si. Não há centro, não tem celeiro unificado e não tem uma autoridade cósmica. Sem uma redistribuição estatal ampla, a economia precisa funcionar na horizontal. E aqui surge uma moeda metálica na rua. Ela é usada para os artesãos que vendem, os camponeses que trocam, os soldados que recebem e os estrangeiros que circulam. Na Grécia, cada polis tem suas leis, seus impostos, suas alianças e seus conflitos. E a moeda grega não é apenas econômica, ela também tem seu aspecto político e cultural. Cada polis tinha sua própria moeda e elas viram símbolo da cidade-estado, seja ela Atenas, Corinto ou Esparta. Elas trazem deuses, mitos e identidade política, e elas circulam intensamente no comércio urbano. Veja o exemplo da tetradracma ateniense. É uma antiga moeda de prata grega. Ela apresenta um busto de Atena, deusa da sabedoria, no anverso e uma coruja, seu símbolo, com um ramo de oliveira no reverso. Mas enquanto esses lugares criam moedas, impostos e estados centralizados, grande parte da África segue outro caminho. Na antiguidade africana, circulam outros dinheiros que não são metais. Podem ser unidades de valor, contas de vidro, conchas, tecidos, barras de metal não cunhadas, sal. E esses objetos não valem por serem raros apenas, mas porque carregam significado social. Eles funcionam como marcador de status, meio de negociação entre grupos, ferramentas de casamento e aliança. Não é uma economia primitiva. É uma economia simbólica altamente sofisticada. A África antiga nos obriga a repensar uma coisa essencial. O dinheiro não precisa ser moeda, o valor não precisa ser metal e nem o poder precisa ser imposto, porque uma sociedade pode funcionar com memória social, prestígio, reciprocidade e símbolos compartilhados. As moedas chinesas não nasceram como dinheiro, elas nasceram como ferramentas de poder, só que disfarçadas de ferramentas do dia a dia. Durante o período Shou, entre 640 e 550 antes da Era Comum, a China faz algo muito mais interessante do que criar uma moedinha redonda. Ela transforma objetos do cotidiano em valor padronizado. As primeiras moedas metálicas chinesas tinham o formato de facas, pás ou enxadas. E isso não é estética, era mensagem. Esses objetos representavam produção, trabalho e subsistência. Em vez de dizer isso vale porque é raro, como ouro no Mediterrâneo, a moeda chinesa dizia isso vale porque mantém a sociedade funcionando. Uma faca-moeda carrega um símbolo claro. Quem controla as ferramentas controla a sobrevivência. Marx escreveu: quem controla os meios de produção controla a sociedade. A China antiga percebeu isso uns 2000 anos antes e já deixou claro: é o Estado. Mas é bom saber que essas moedas-ferramenta não eram usadas como ferramentas de verdade. Eram miniaturas de bronze, já pensadas desde o início como objetos simbólicos de valor. Ou seja, não é um escambo evoluindo, é o Estado e poder moldando o valor desde o começo. Mas quando Qin Shi Huang unifica a China em 210 a.C., ele entende algo essencial. Enquanto cada região tiver sua própria moeda, seu próprio formato e seu próprio peso, o poder continua fragmentado. Então ele padroniza a moeda. Surge a moeda Banliang, que é circular, de bronze, com um orifício quadrado no centro. Nada ali é aleatório. O formato carrega uma cosmologia inteira. O círculo representa o céu, o quadrado representa a terra, o furo central simboliza o eixo que conecta tudo. Quem ocupa esse eixo? O imperador. Outra curiosidade genial: o furo não era só simbólico. Ele permitia que as moedas fossem enfiadas em cordões, facilitando transporte, contagem e pagamento em grandes quantidades. Uma mistura de funcionalidade com ideologia. Com a moeda unificada, o imposto podia ser cobrado de forma igual, o soldado podia ser pago em qualquer região e o comércio funcionava, mas sempre dentro da lógica do Estado. Diferente da Grécia, onde a moeda vai para a rua e ganha vida própria, na China a moeda nasce presa ao poder central. Ela não liberta o mercado, ela organiza o império.
Na China, em Guangzhou, arqueólogos encontraram um sítio que pode mudar um pedaço importante da história do dinheiro. Talvez esse possa ser o mais antigo local de cunhagem de moedas com datação no mundo. A cidade murada já tinha uma função ativa desde 770 a.C., produzindo vasos, armas e ferramentas de bronze. Mas cerca de 150 anos depois, algo mudou. Ali começaram a produzir essas moedas de bronze em formato de pá, em miniatura, de maneira padronizada e em massa. Usando datação por radiocarbono nos resíduos da fundição, a equipe concluiu que a Casa da Moeda funcionava entre 640 e 550 antes da Era Comum. Isso poderia colocar ela como anterior àquelas primeiras fábricas de moedas conhecidas da Lídia, na atual Turquia. Isso já torna esse sítio arqueológico muito importante. Mas também o fato de que normalmente moedas antigas aparecem soltas, enterradas e fora do contexto de produção, mas aqui foi diferente. Foram encontradas 2 moedas de pá quase intactas, dezenas de moldes de argila usados na fundição. Outro ponto é que a Casa da Moeda ficava perto do centro administrativo da cidade. Isso levanta uma hipótese forte de que essas moedas não surgiram apenas para facilitar trocas entre mercadores, mas possivelmente como ferramenta política ligada a impostos, controle estatal e organização econômica. Enquanto isso, na América do Sul, localizada no Vale do Rio Supe, no atual Peru, Caral se desenvolveu por volta de 2600 antes da Era Comum. Praticamente foi contemporânea das pirâmides do Egito. E aqui começa algo que muita gente não sabe. Caral tinha pirâmides monumentais, tinham praças circulares afundadas, tinha planejamento urbano, tinha especialização de trabalho, mas não tinha cerâmica elaborada e não deixou vestígios claros de um sistema monetário. Então, como funcionava a economia? Uma economia baseada em complementaridade. Caral não era uma cidade isolada. Ela fazia parte de uma rede regional de troca que integrava povos costeiros com pesca abundante, povos do interior que praticavam agricultura irrigada, e a base agrícola incluía algodão, fundamental para as redes de pesca, abóbora, feijão, milho. E aqui está um ponto essencial: o algodão de Caral era estratégico. Ele não era comida, mas ele funcionava como uma infraestrutura econômica, porque ele servia para produzir redes que sustentavam a pesca em larga escala no litoral. Ou seja, Caral produzia o que o litoral precisava, e o litoral produzia as proteínas que eles precisavam. Ambos dependiam um do outro. Isso não é primitivo, isso é um sistema econômico integrado. Sem moedas, mas com organização complexa, diferente da Lídia, que cunhou moedas, Caral operava dentro de uma lógica de redistribuição, cooperação intercomunitária e autoridade central religiosa. Os arqueólogos sugerem que a economia era organizada por elites ligadas ao poder ritual. Não há evidências de exército ou muralhas defensivas robustas. Isso é intrigante. Uma sociedade complexa, monumental, mas sem sinais claros de guerra sistemática. A pergunta é, o poder ali estava baseado no quê? Em controle militar ou em controle de excedente e organização simbólica? Caral nos ensina que quando a gente fala de antiguidade nas Américas, é comum imaginar ouro, impérios, guerreiros e sacrifícios. Mas Caral é anterior a tudo isso. Ela mostra que a civilização não nasce necessariamente do conflito, a complexidade não exige moeda e que a monumentalidade não depende de metal precioso. Ela dependia de algo mais sutil, coordenação. Caral fazia parte da chamada civilização norte-tico, uma rede de centros urbanos conectados. Eles trocavam peixe seco e frutos do mar na costa, algodão nos vales, produtos agrícolas variados e bens exóticos vindo tanto da montanha quanto da selva. Isso indica que havia uma logística organizada, havia especialização regional e uma interdependência econômica, mas não era um estado centralizado. Era algo mais sutil, era uma integração econômica baseada na complementaridade ecológica. E os romanos? São iguais aos gregos? Nem tanto. Roma entra no jogo depois, aprendendo com os gregos, mas jogando outro esporte. Na Roma Antiga, a moeda diz: o império está em todo lugar. Não é identidade local, é poder centralizado. Em Roma, a economia imperial é centralizada, baseada em impostos monetários. É altamente burocrática. Se a moeda grega liberta a troca, a moeda romana organiza o império. Roma aprende com a Grécia, adotando também a moeda, os mercados e os contratos. Mas Roma não é uma cidade, é um império. Então aqui a moeda muda de função. Ela não vai servir só para trocar. Ela vai servir também para pagar soldados, cobrar impostos, integrar territórios distantes e espalhar a imagem do imperador. Cada moeda romana é uma mensagem política em metal, pois onde a moeda romana chega, Roma chegou antes com o exército, ou chegará logo depois. A economia vira logística. Porque não se trata mais de mercado, nem de escolha ou consumo. Trata-se de fazer o sistema sobreviver. Também o dinheiro vira ferramenta de governo, porque quem controla a moeda decide. Sem moeda, o governo não manda, mas com moeda ele coordena tudo.
Roma funcionava como uma máquina gigante porque tinha 3 engrenagens bem ajustadas: os impostos centralizados, um exército pago em moeda e uma infraestrutura estatal. Enquanto o dinheiro circulava, os soldados obedeciam, as estradas funcionavam e o poder permanecia concentrado. Mas quando a moeda começa a faltar, o imposto não chega, o soldado não recebe, a estrada não é mantida e o centro perde o controle. E quando o centro perde o controle, o poder desce, sai de Roma e se espalha pela terra. A partir daí, a pergunta deixa de ser quem governa o império e passa a ser quem me protege daqui em diante. É assim que a lógica imperial se desfaz e a lógica feudal começa a nascer. No próximo episódio, a gente entra exatamente nesse mundo novo. Menos moedas, mais terra, menos estados e mais vínculos pessoais. É um prazer poder compartilhar isso com você. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, porque a gente se vê de novo em breve.